Olá pessoal, tudo bem? Vamos então começar a terceira e última parte do capítulo 11, a reflexão da luz nos espelhos esféricos, onde agora nós vamos estudar a parte matemática, conhecer as equações que determinam aí a posição e o tamanho das imagens formadas nos espelhos côncavo e convexo, ok? Para estudarmos, então, a posição do objeto e da imagem em relação ao espelho esférico, nós vamos considerar um referencial, que é um sistema de eixos ordenados por meio do plano cartesiano, o plano dos eixos x e y. Ele recebe o nome de referencial de Gauss e posicionamos o vértice do espelho esférico na origem desse sistema cartesiano. Para isso, nesse referencial, nós temos que definir P como a distância do objeto ao espelho, que é a abscissa do objeto, a abscissa, lembrando aí da matemática, o eixo x. P', a distância da imagem até o espelho, a abscissa da imagem. O é o tamanho do objeto, tá? A ordenada do objeto, a ordenada é o eixo y, então esse O, na verdade, para nós significa a altura do objeto. I é o tamanho da imagem, ou altura da imagem, quer dizer, a ordenada da imagem. Ou seja, tanto O quanto I são medidos na referência do eixo Y, são medidos na vertical. E F, como falado anteriormente, é a distância focal, né? É o foco do espelho, que aqui representado no F minúsculo é a parte numérica, é a medida, que é aquela medida que eu falei anteriormente, metade do raio de curvatura do espelho. Okay? Então, definido esses elementos principais, no espelho côncavo, nós observamos F minúsculo, a distância focal, né? Que o foco em si, na hora que você representa essa simbologia, se representa pelo F maiúsculo, mas quando você vai indicar a parte numérica, quanto mede a distância desse foco, é com F minúsculo. Por que aqui está maior que zero? Porque para o espelho côncavo, como vimos na construção de imagens, o foco fica na frente do espelho, então ele está considerado num referencial positivo. Tá? Esse lado aqui, nessa figura, o eixo x tem valor positivo para a esquerda, por conta da posição da figura. Veja que O maior que zero, O representa então a altura do objeto, tá? Maior que zero quer dizer o objeto acima do eixo tem uma altura positiva. E aqui a nossa imagem que está invertida, porque ela é real, ela está na frente do espelho, assim como o objeto. Então toda imagem real é invertida, e por ela ser invertida, é considerado o valor de I negativo, para indicar que ela está virada para baixo. A distância do objeto até o espelho é o P, né? A abscissa do objeto, positivo, porque ele está na frente do espelho, claro. O P' é a distância da imagem até o espelho, também positivo, porque a nossa imagem é real, né? Se está na frente do espelho, a medida de sua distância é positiva, ok? Enquanto que no espelho convexo, o que acontece? Veja que a curvatura do espelho para esse lado, aqui representa as costas do espelho, né? Então, o espelhado, o lado de fora da curvatura. Então, nós temos posição do objeto na frente do espelho positivo, né? P maior que zero. Então, claro, também isso significa um objeto real, conforme já explicamos lá no capítulo de espelhos planos. Atrás do espelho, dada a curvatura do espelho, atrás do espelho nós temos o foco, né? O centro de curvatura aqui, a distância focal e o centro de curvatura. Esse foco é negativo. Tá? Isso aqui é extremamente importante, porque quando a gente for trabalhar com as equações, o exercício não vai te dizer
que o valor do foco é negativo. Ele vai, por exemplo, te dizer, temos um espelho convexo de distância focal igual a 10 centímetros. Então, por ser um espelho convexo, você tem que lembrar que esse foco de 10 centímetros, quando colocado na equação, esse 10 tem que entrar com sinal negativo. Ok? Então, no espelho convexo, o foco é negativo. Como o espelho convexo só forma imagens virtuais, então a imagem está representada aqui atrás do espelho, portanto, sua distância, que é o seu P', ela está do lado do eixo x negativo. Tá? Lembra então que o vértice do nosso espelho é colocado na origem do plano cartesiano, eixo x e eixo y. Portanto, a imagem está no lado negativo do eixo x, P' negativo. A imagem está com um valor maior que zero, a altura da imagem é positiva. Por que ela é positiva se ela está atrás do espelho? Porque o I positivo representa uma imagem direita, tá? Uma imagem para o mesmo lado do objeto. Então, se eu tenho um objeto positivo, a minha imagem também tem que ter uma altura positiva. Veja que a posição dela é negativa. Ela está posicionada no eixo X, do lado negativo. Mas a sua altura está para cima. A sua altura é medida no eixo Y. Então, a sua altura é positiva. Enquanto que aqui, veja que a imagem invertida ela está para o lado de baixo do eixo Y. Então, ela está abaixo do eixo X. Por isso, a altura é negativa, pelo fato dela estar apontando para baixo. Tudo bem? Partindo então para a parte efetivamente matemática, do nosso estudo, vamos conhecer a equação de Gauss e a equação do aumento linear. Então, partindo dessa figura de um espelho côncavo, com o objeto colocado antes do centro de curvatura, passado dois raios particulares. Aqui ele passou um raio pelo vértice e o raio que passa pelo centro de curvatura e volta. Então, aqui está posicionada a imagem, uma imagem real, invertida e menor que o objeto. Veja aqui as referências agora para nós. Ele está colocando aqui a altura do objeto como y, para só lembrar que essa medida é no eixo vertical, é no eixo y. Mas no fim, esse y, na verdade, vai ser substituído pela letra O de objeto. E a altura da imagem aqui está como y', que no final também vai ser substituído por i de imagem. A altura da imagem, letra I, a altura do objeto, letra O. O centro de curvatura, que é a medida do raio, lembrando que a gente disse que o foco era metade do raio. Se o foco é metade do raio, significa que o raio tem o dobro do foco, claro. Então, aqui está representado o raio, ou centro de curvatura, como sendo 2 vezes a distância focal, 2f. Por que ele não usou r de raio, e o foco metade do raio, r sobre 2? Porque na equação para nós, a gente não vai trabalhar com a representação do raio, mas sim com a representação do foco. Porque o foco ele tem influência direta no comportamento de dois dos raios particulares. Ele influencia no raio paralelo e no raio que passa por ele. A gente viu isso. Ele influencia no resultado da imagem conforme a posição do objeto. Tanto que quando o objeto está exatamente sobre o foco, nós não temos formação de imagem, nós temos aquela imagem imprópria. Então, a participação do foco é muito mais presente do que a participação do centro de curvatura ou do raio de curvatura. Então, só por conta disso, a referência é a letra F de foco, que é metade do raio, e o raio vai ser representado pelo dobro do foco. Tudo bem? Então, aqui está representado a distância da imagem, P', e a distância do objeto até o espelho, P.
Tá? Então, P', distância do espelho até a imagem, e P, distância do espelho até o objeto. Partindo daí, veja o que nós temos em destaque em termos trigonométricos. Quem é a linha B'? A linha B' é exatamente a altura da imagem, tá? E a B é a altura do objeto. B'V, V do vértice. Então, o B' está aqui, o pé da imagem até o vértice, que nada mais é do que P', que é a posição da imagem. BV, o B está aqui no pé do objeto, até o vértice, é, na verdade, a distância P, que é a posição do objeto em relação ao espelho. Então, com base nessas informações, né, AB vale Y, que é a altura do objeto, mas que na verdade vale O. Então, aqui ele já vai substituir pelo O. A linha B', a altura da imagem, que é o Y' lá na figura, mas que vai ser representado aqui agora por menos I. Por que menos I? Porque a minha imagem está invertida, portanto a sua altura é negativa. BV, de B a V, é a distância do objeto ao espelho, portanto é a letra P, e B'V é a distância da imagem até o espelho, portanto é P'. Então, com essas informações aqui, ó, veja, a linha B' vai ser substituído por menos I. AB vai ser substituído por O. B'V substituído por P'. E BV substituído por P. Então, pegando esses quatro elementos e substituindo aqui nessa relação de... Isso aqui é a semelhança de triângulos, né? Esqueci de falar logo no início, desculpa. Então, aqui nós temos uma semelhança de triângulos, ok? Esse triângulo, a linha B' até o V, ele é semelhante ao triângulo AB até o V. Então, partindo dessa semelhança de triângulos e substituindo as informações referentes à ótica, então temos menos I sobre O, né? Substituído a linha B' sobre a B. Menos I sobre O, e de cá, B'V sobre BV fica P' sobre P. Então, essa relação que começou com menos I sobre O igual a P' sobre P, a única coisa que foi feito é multiplicar isso aqui por menos 1, só para pegar o sinal do I e jogar para o outro lado. Então, ficou, na verdade, I sobre O igual a menos P' sobre P. Essa relação foi chamada de A. A significa aumento linear. Então, essa é a equação do aumento linear. Mas o que é o aumento linear? Esse A vai nos dizer a relação entre a imagem e o objeto. O resultado do A vai nos dizer se a imagem é maior que o objeto, se ela é menor ou se ela é igual ao objeto. Essa é a importância da equação do aumento linear. Tá bom? Então, analisando, veja, se o resultado do A for maior que 1, tá? Que não é positivo e negativo, é simplesmente maior que 1, significa que a nossa imagem é ampliada em relação ao objeto. Se o resultado do A der exatamente igual a 1, significa que a nossa imagem tem o mesmo tamanho do objeto, que acontece quando o objeto está em cima do centro de curvatura. E se o nosso A der menor que 1, não é negativo, é menor que 1, 0, alguma coisa, a nossa imagem é reduzida, ela é menor que o objeto. E ainda tem a relação desse sinal negativo aqui, ó, né? Se você observar na igualdade, a gente está igualando uma fração positiva com uma fração negativa. Então, no final, tem um jogo de sinais aí que tem que ser analisado também. Esse sinal sobra para cima do A. Então, se o A der um resultado positivo, significa que a nossa imagem é direita.
Tá? Por que o A positivo me dá uma imagem direita? Porque toda imagem direita é virtual. Se ela é virtual, ela está atrás do espelho. Então, ela vai ter um negativo atrás do espelho que rebate com esse negativo aqui. E aí fica positivo o resultado do aumento linear. E aí, então, se você calcula e chega no resultado A positivo, veja, positivo não tem nada a ver se é maior ou menor que 1. Tá, ok? Simplesmente positivo. Ele pode ser mais 1, como ele pode ser mais 0,1. Isso vai interferir se a imagem é maior ou menor. Tá? Mas ele sendo positivo, a imagem é direita. E se é direita, ela é virtual. E se o AD é negativo, o que só vai acontecer no espelho côncavo. Por quê? Porque se o AD é negativo, a minha imagem é invertida. Quando é que a imagem é invertida? Quando ela é real. Toda imagem invertida é real. E a imagem real só é possível no espelho côncavo. Tá? Mas, de qualquer forma, então, o sinal do A permite dizer se a imagem é direita ou invertida. Ou seja, se ela é virtual ou real. De imediato, só pelo sinal do A, não vou dizer que eu posso identificar o espelho, a não ser quando ele é negativo. Se ele é negativo, imagem invertida é real. Se é real, é espelho côncavo. Mas se o A for positivo, eu só tenho a garantia que a minha imagem é direita e virtual. E a imagem virtual pode aparecer nos dois espelhos. Aí, para saber quem é quem, aí eu vou precisar analisar esse outro valor aqui. Tá? Se for maior que 1, imagem ampliada. Imagem virtual ampliada é no espelho convexo. E imagem, ou melhor, desculpa, corrigindo, imagem ampliada virtual é no espelho côncavo, é quando o objeto está bem aqui próximo do espelho. E a imagem virtual reduzida, essa sim é do espelho convexo. Então, como eu falei mais no início, é possível, só com o resultado do A, analisando sinal e valor, né? Se é maior ou menor que 1, se é igual a 1, ou e juntamente o sinal positivo e negativo, aí sim é possível você identificar tanto o tipo de imagem quanto o tipo de espelho. Tá bom? E esse modo de dizer que o resultado numérico me dá a identificação, é quando, por exemplo, eu não tenho a figura, ou quando eu não quero desenhar. Eu recebo as informações numéricas, posição do objeto, posição da imagem, tamanho do objeto, aí consigo calcular o tamanho da imagem, a partir disso eu calculo a amplitude, né, o aumento linear, aí com esses resultados numéricos eu consigo dar todas as características, tanto da imagem quanto do espelho, sem precisar ter feito nenhum tipo de desenho. Tá? Pois bem, então vamos adiante. Agora, vamos reavaliar a nossa figura do espelho côncavo com seu objeto e sua imagem. Vamos rever a distribuição trigonométrica, aí, né, as semelhanças de triângulos possíveis, para definirmos a equação de Gauss. Então, nessa figura agora, nós vamos analisar os triângulos ABC e A'B'C. Quem é o triângulo ABC? AB, altura do objeto, que vai até o centro de curvatura. Ó. É esse triângulo menor aqui agora. Porque antes a gente pegou AB até o vértice. Né? A gente tinha pegado esse triângulo mais comprido aqui. Ó. Agora a gente pega esse triângulo mais curto, que é o ABC. O triângulo semelhante a ele é o A'B'C, ou seja, é a altura da imagem voltando até o centro de curvatura. Tá? Então, esse triângulozinho menor com esse triângulo médio aqui são dois triângulos semelhantes e nós vamos iniciar analisando eles, depois aproveitando os demais valores já conhecidos, como distância da imagem, que é o P', distância do objeto até o espelho, que é o P,
Né? Lembrando, o centro de curvatura vale o dobro do foco e o próprio foco em si, caso seja necessário. Então vamos lá. Então veja, agora ele vai fazer a semelhança pegando a linha B', que é a altura da imagem, está para a B, que é a altura do objeto. Assim como B'C, que é essa base do triângulo menor, está para a base do triângulo maior, que é o BC. E ainda é possível relacionar isso com a medida B'V. B'V, que nada mais é que o P', tá? Ela é proporcional ao BV, que é a distância P. Então, essa relação P' e P a gente acabou de ver lá no aumento linear. Né? I está para O, assim como menos P' está para P. Então, como nós temos B'C. B'C é essa medida aqui. Veja a relação que ele faz. B'C vale 2F menos P'. Quem é 2F? É a distância do centro de curvatura, tá? Ou o raio de curvatura. Então, essa distância aqui, o dobro do foco, menos P'. Olha quem é P'. P' vai da imagem até o espelho. Tá? Esse é o P', ou B'V. Mas, enfim, então se eu pego essa distância toda, 2F menos o P', me sobra exatamente essa base aqui. Me sobra o B'C. Ok? Então, B'C é 2F menos P'. É essa medida aqui. Então, está guardada essa informação. BC. BC é daqui até aqui. Veja que de B até o espelho é o P, tá? É a distância do objeto. Se eu vou do objeto até o centro de curvatura, o que está sobrando? Está sobrando 2F. Então, se eu pego o total P e desconto o 2F, me sobra exatamente a base desse triângulo médio que eu peguei no início, o BC. Por isso, então, BC é igual a P menos 2F. Aí ele nos relembra, né, que o BV total é P e o B'V é o P'. Isso aqui a gente usou no slide anterior. Substituindo aqui em cima, nossa relação inicial, veja bem, B'V é P'. Tá? B'V é P'. Então, aqui eu vou colocar P'. Quem é o BV? É P. Então, P' sobre P. E aqui está tudo positivo, né? Porque minha imagem é real. Então, meu P' é positivo mesmo. Não traz aquele negativo do aumento linear. Quem é 2F menos P'? É o B'C. Ele está pegando isso aqui. Então, na verdade, a gente está usando esse lado da equação aqui. Ele fez 3 igualdades. Tá? Essa daqui começou igualando esse triângulo com esse, mas ele conseguiu mesclar isso com a relação do P e do P'. Então, a gente está pegando esse lado aqui. Então, recapitulando, B'V é P', BV é P, B'C é 2F menos P' e BC é P menos 2F. Falando assim, né, e só mostrando essa imagem, acredito que muitos podem estar confusos ou perdidos, não estou entendendo, não estou acompanhando, mas eu faria isso bem devagar no quadro, se a gente estivesse na sala de aula, mas eu sugiro, né, se você não está conseguindo acompanhar, eu estou tentando repetir mais de uma vez as mesmas relações aqui, deixando o vídeo um pouco mais extenso, mas tentando detalhar o máximo possível. Mas em caso de dúvida, a gente leva isso para o nosso encontro lá no Google Meet, né? Ou
mande aí mensagem para mim no WhatsApp, manda um áudio, manda escrito, enfim, caso fique dúvida, para eu tentar te ajudar da melhor forma. Mas, de qualquer forma, toda essa representação aqui está no livro. Tá? Tudo isso eu extraí do nosso livro. E dentro da explicação, dê uma olhada no seu livro, com calma, linha por linha. Se mesmo assim ficar perdido, aí a gente conversa e eu atendo individualmente. Quem tiver com as dúvidas, aí a gente vê a melhor forma. Ok? A gente abre um chat pessoal aí, né? No horário pessoal, não naquele horário aberto para todos. Então, quem tiver com dificuldade, a gente vai precisar ir mais devagar e tudo. A gente pode abrir uma videochamada para estar conversando aí mais tranquilamente, tá bom? Então, mas vamos lá. Feito isso daqui agora, matematicamente, que é o que eu faria passo a passo no quadro, é o produto cruzado, tá? A multiplicação cruzada. Então, esse P vai multiplicar 2F menos P', e esse P' vai multiplicar o P menos 2F. Ok? Feita essa multiplicação cruzada e feito os devidos arranjos, né, passando elementos comuns para um lado e elementos comuns para o outro, do tipo, quando você multiplica P' vezes P, fica P'. E na outra cruzada, esse P vezes esse P' também dá um P', só que negativo. Esse negativo passa para o outro lado positivo, então dá uma soma. P mais P' mais P'. Fica então 2P'. Tá? Aqui já é o resultado depois da multiplicação e depois do arranjo que é feito. O restante da multiplicação, 2F vezes P, está aqui, 2PF. E esse menos 2F vezes P' dá menos 2F', que passa para o outro lado positivo. Por isso que os dois estão somando aqui. Ok? Então esse é o arranjo. Não é o resultado final, mas é uma prévia do resultado final. Chegado nessa equação, ela toda vai ser dividida por 2P', Então, se você pegar e colocar aqui embaixo 2P', aqui 2P', e aqui 2P', e aí você corta os elementos iguais, veja que aqui fica 2P' sobre 2P', corta o 2P' e sobra 1 sobre F. Esse de cá, quando você divide ele por 2P', vai cortar o 2, o P' e o F. Vai sobrar 1 sobre P. E o de cá, quando você divide por isso daqui, vai cortar o 2, o P e o F. Vai sobrar 1 sobre P'. E aí o resultado disso é 1 sobre F igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Essa é a equação de Gauss. Tá? Então, são as duas equações que nós vamos utilizar na matemática desse capítulo aí. Apenas duas equações. Sei que foi confuso a explicação trigonométrica aí, a semelhança de triângulos e tudo, mas perceba que o resultado é simples. As duas equações são relativamente simples e fáceis de trabalhar nos exercícios. Mas, como falei, se ficou dúvida na demonstração de como chegar nessa equação, me avise que a gente combina um outro momento de explicação mais detalhada aí, tá bom? Então vamos pôr isso em prática, né? Em prática não, mas em prática no exercício 3 do nosso livro aí. Um espelho côncavo possui raio de curvatura igual a 0,8 metros. Veja, é o R, que vale o dobro do foco. Tá? Então, o foco é a metade desse 0,8 aí. O foco vale 0,4. Um objeto tem altura de 0,1 metro, que é o O. Ele está perpendicular ao eixo e está distante 0,6 metros do espelho, que é o P. Tá? Nessas condições, determine a distância focal do espelho. Então, veja lá, ele deu o raio 0,8 e o foco é a metade do raio. Então, temos 0,8 por 2,
foco igual a 0,4 metros, conforme já tínhamos deduzido aí no enunciado. Então, como ele pediu só a distância focal, né, metade do raio. Aqui eu já acabei abrindo a letra B. Faça a construção geométrica da imagem. Que informações a gente tem? Primeiro que o espelho é côncavo, né? O raio de curvatura 0,8. Então, ao construir a imagem, você já tem uma referência que o foco está a 0,4, o centro de curvatura 0,8, né? E o objeto está a 0,6. Então, se o foco é 0,4 e o centro 0,8, então 0,6 está aqui entre eles. Tá? Então, o objeto a 0,6 do espelho. Está aqui o P. Aí você traça dois raios particulares, que já estão traçados aqui. Raio paralelo passa pelo foco, raio que passa pelo foco volta paralelo. No encontro deles, você então constrói a imagem, que é real, invertida e maior. Está na frente do espelho. Depois, calcule a distância da imagem ao espelho, o P'. Então, a partir da equação de Gauss, que nós acabamos de definir, 1 sobre o foco é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. O foco 1,04 é 1 sobre 0,4, o P 0,6, dado no problema, e 1 sobre P', que nós estamos procurando. E aí, resolvendo essa matemática, né, esse 1 sobre 0,6 passa para o outro lado, subtraindo, tira o mínimo entre 0,4 e 0,6, resolve essa matemática que é simples. Tá? Depois o resultado você vai multiplicar cruzado, porque está 1 sobre P', e vai se chegar no resultado de 1,2 metros, como a distância da imagem até o espelho, que confere um resultado positivo, né? Deu um resultado positivo que confirma que a nossa imagem é uma imagem real. D. Calcule a altura da imagem, tamanho do I, né? Aí a gente vai para o aumento linear. Aí eu não preciso colocar o A porque ele não pediu para calcular a letra A, né? Porque é A igual a I sobre O, que é igual a menos P' sobre P. Como eu quero o I, então eu não preciso colocar o A. Então, I sobre O. O O tem altura de 0,1 metro, está aqui no enunciado. Veja, o negativo é da fórmula, tá? Menos P'. Então, o nosso P' que é positivo, ele vem acompanhado do negativo da fórmula. Se aqui desse negativo, ficava menos com menos, que no fim dava mais. Pois bem, então menos 1,2 sobre 0,6, que é o P. E aí 0,1 passa multiplicando, e a divisão 0,1 vezes 1,2 dá 0,12, 0,12 dividido por 0,6 dá 0,2. Né? E continua negativo da fórmula. Então, I igual a menos 0,2 metros, que, mais uma vez, confere com o que a gente tem na imagem. Esse negativo é porque o I está de cabeça para baixo, porque nossa imagem é invertida. Então, é importante prestar atenção nesses detalhes e nesse jogo de sinais, porque você tem a informação visual, mas isso precisa ser confirmado na informação numérica. Se der um erro de sinal aí, se aqui eu tenho um I de cabeça para baixo e o meu I deu positivo, tem alguma coisa errada em algum lugar, precisa se verificar, tá bom? E E indica a natureza da imagem, é algo que desde a letra B a gente já sabia, concorda? Ao olhar para a imagem a gente já sabia que é uma imagem real, né? Por ser real ela é invertida e o cálculo nos mostrou que ela é maior. Não só a imagem mostrou isso, como o resultado numérico. O objeto tem 0,1 de altura e a imagem tem 0,2. Então, a nossa imagem tem o dobro da altura do objeto. Ok, pessoal? Então, é isso. Tá? Como eu falei lá no outro vídeo, eu fragmentei o capítulo aí em 3 vídeos, porque ficou extenso, todos eles com mais de meia hora, acredito aí. Enfim, não ficaria legal um vídeo de quase 1h30, né? Seria desgastante para vocês, não para mim, porque a gravação é feita
passo a passo, cada slide é gravado individualmente aqui, depois eu reúno e mando criar o vídeo para vocês. Tá? Pelo menos é assim que eu consigo montar. Não sei como é que outros professores têm trabalhado seus vídeos por aí, mas eu optei em trabalhar dessa forma. Então, na verdade, eu gravo slide por slide dentro da apresentação do PowerPoint. E aí, no fim, eu vejo o tempo total. Se eu vejo que está muito extrapolado, eu vou lá e separo o conjunto de slides. Às vezes faço uma nova introdução em cada vídeo ali, ou uma nova conclusão, enfim, da forma que vocês viram aí. Mas isso aqui encerra a parte teórica, então, do capítulo 11. Agora é partirem para as atividades propostas aí, né? Treinar os exercícios e tudo, e finalizar com o questionário avaliativo lá, que é o que está valendo a nota de verdade. Tudo bem? Então é isso. Fico à disposição para quem tiver qualquer dúvida aí. Alguns já têm o hábito de estar me procurando, outros nunca me procuraram, né? Não sei se estão conseguindo levar aí sozinhos ou que saída estão encontrando, enfim, não tem como eu saber, mas fico aí à disposição mais uma vez para atender aqueles que me procurarem, tá bom? E a gente se fala ao vivo lá no chat para aqueles que participarem. Tá bom, pessoal? Então fica aquele abraço, né? Que 2021 seja menos difícil que o 2020 já foi. Até mais, até o próximo encontro e até o chat.